Olá, meus irmãos e amigos, estamos hoje no 12º estudo desse tema tão importante, nesse conjunto de mensagens, doutrinas e ensinos da parte de Jesus, o Sermão do Monte. E hoje, o que temos a aprender? Essa é a segunda palavra de Jesus no que diz respeito a como ele nos vê. A primeira vimos no estudo anterior, onde ele afirmou: vocês são o sal da terra. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa palavra de Jesus é muito interessante porque ele não está falando, ou digamos assim, corroborando para essa construção da autoimagem de cada um de nós. Cada um de nós tem uma, digamos, construção da autoimagem que também implica na autoestima. A autoestima é o valor que a pessoa dá a si mesma, como ela se vê importante ou não, valiosa ou não. E a autoimagem é a ideia que ela tem de si mesma, como ela é. Jesus, então, aqui em Mateus 5, versos 14 e 16, diz: vocês são a luz do mundo. E é interessante, antes de nós nos dedicarmos a repensar, ou melhor, a pensar nas afirmações decorrentes dessa, por que Jesus falou sobre a luz? Por que ele disse que nós somos a luz do mundo? É claro que ele está se referindo não a essa capacidade de inteligência ou de sabedoria, ou aquela pessoa que é capaz de resolver problemas, sabe? Quando alguém está pensando em ter uma boa ideia, o que acontece? Acende uma lâmpada sobre a sua cabeça. Isso nas histórias em quadrinhos, vi muito na minha infância e adolescência. Quando alguém tinha uma boa ideia, brilhava uma lâmpada sobre a sua cabeça, um insight, uma ideia, uma visão sobre a resposta ou a solução para algo complexo. Não é isso que aqui está falando. Quando ele diz, vocês são a luz do mundo, ele está fazendo uma comparação, de modo indireto, claro, entre aqueles que o seguem, aqueles que andam sob a obediência a ele e o mundo em que nós vivemos. Em outras passagens, como na primeira carta de 1 João, na primeira carta que João escreveu, a Bíblia diz lá que o mundo jaz o maligno e que o mundo está em trevas. A Bíblia diz em Efésios 2, de 1 a 4, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e que estamos envoltos em trevas. Então, isso quer dizer que o mundo, comparado com a luz de Deus, vive na escuridão. A Bíblia diz em 1 João 1, 5, que Deus é luz e nele não habita trevas nenhumas. Ou seja, Jesus é a luz. O mundo precisa dessa luz. Porque, se você prestar bem atenção nessa imagem que você vê na tela, tirando a luz externa que você está vendo aqui, nos óculos que eu uso, em outros objetos, como a luz branca na tela, se eu desligar todas as luzes externas e se pudesse eu apagar essas luzes da lâmpada ou essa luz das lâmpadas, ficaria tudo escuro, um breu tremendo. Então o mundo precisa da luz. A luz tem várias finalidades. Uma delas é trazer condições de visibilidade. Sem a luz, todos os objetos seriam invisíveis. Haja vista o que acontece com o indivíduo quando ele sofre os efeitos de um blackout, de uma falta de luz na sua rua, na cidade. Quem não tem uma luz, digamos assim, auxiliar, está realmente numa situação crítica. Então a luz
traz esta capacidade de visualização do ambiente. Por outro lado, a luz também serve de guia, no sentido de ela apontar, indicar para o indivíduo por onde ele deva ir, ou para onde ele deva ou não deva ir, dependendo da finalidade. O farol, por exemplo, o farol não é construído e não é posto ali numa praia para dizer venha para cá. Não, o farol ali coloca dizer não venha por aqui, porque aqui há rochas submersas dos recifes. Por isso que a luz é importante, mas também a luz tem essa finalidade de permitir que as pessoas possam conviver e trabalhar numa hora em que a luz natural falta. Então, quando Cristo diz, vocês são a luz do mundo, está falando de algo muito importante. Mas aí ele completa, não, de acordo com o texto de Mateus capítulo 5, diz assim, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Essa é a primeira comparação. A luz precisa se tornar visível. Assim como não se pode esconder uma cidade construída num alto monte, e aí, de modo indireto, Jesus faz uma referência à querida cidade de Jerusalém, a cidade que estava num alto monte, cercada por montes e num lugar alto, visível a uma longa distância. E Cristo diz, não se pode esconder uma cidade construída num alto monte. Isso quer dizer, meu querido, minha querida, que você não deve se ocultar, se esconder. Eu não devo me esconder. Você é de Jesus e aí você fica calado. Você é crente, você fica em silêncio. No meio da multidão você age como mais um. Sabe, você já ouviu falar nesse legume chamado chuchu? Pois é, na minha adolescência havia uma gíria chamada chuchu beleza. Ou seja, era alguém legal, alguém que tinha uma boa aparência, uma boa linguagem, chegava e trazia ou favorecia um ambiente agradável. Mas o chuchu como legume ou verdura, não sei, o fato é que o chuchu, segundo os pesquisadores, tem algumas propriedades. Uma delas é absorver o sabor dos demais alimentos ou no outro alimento no qual ele está inserido. Não é à toa que havia uma marca de doce que usava chuchu na sua composição para aumentar o volume. Já que o chuchu tem essa facilidade, coloque chuchu no camarão, como é muito comum, ou no bacalhau, ou em qualquer outro alimento. Ele ele absorve o sabor daquele prato, daquele alimento. Pois é, não existe isso no reino de Deus. O cristão não deve ser um crente chuchu, que na balada age como não crente, que no futebol xinga, que nas festas bebe como os outros, que tem um comportamento reprovável de rebeldia como aqueles que não creem em Deus, ou como alguns que não buscam a Deus. Não, o crente precisa fazer diferença. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você precisa dar testemunho, mas um bom testemunho. Você precisa mostrar para as pessoas que você é diferente, não porque tem um adereço diferente, ou uma cor de cabelo diferente, uma roupa diferente dos demais, não. Você precisa dizer para o mundo que você é diferente porque tem Jesus em seu coração. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mas, por outro lado, Jesus diz o seguinte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Aqui, Jesus fala de algo muito interessante. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Aí ele coloca, primeiro exemplo, não se pode esconder uma cidade que está construindo um monte. Mas agora aqui, ele fala de algo passivo. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha ou de um alqueire, que era uma espécie de cesto. Ninguém acende uma lâmpada
deixá-la oculta. Jesus salvou você, meu querido. Jesus salvou você, minha querida. Jesus perdoou seus pecados. Jesus deu a você vida nova, a paz com Deus, mas para você fazer a diferença onde você está. Não se pode, ninguém, na verdade, ele fala, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa ou de um cesto, mas coloca no lugar alto. E aí, em outra tradução, no velador. Vamos imaginar um lustre onde existe um espaço para colocar ali o lampião. Pois é. Ou uma lâmpada, como você está vendo aí. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la, ou uma candeia para deixá-la escondida. Ao contrário, a lâmpada, a candeia, é acesa ou acendida para que ela ilumine a todos que estão na casa. Isso quer dizer, conforme Jesus, a cidade construída no monte, a lâmpada que é acendida ou acesa em casa. Isso quer dizer que em casa o cristão precisa dar testemunho para os seus. O marido para a esposa para o marido, os pais para os filhos para os pais, a sogra para a nora, o genro para o sogro. Ou seja, você precisa brilhar no lugar onde você mora. É fácil ser luz num lugar estranho, porque ninguém conhece você. Mas como é difícil dar um bom testemunho dentro de casa ou no ambiente onde você é muito conhecido. Sabe por quê? Porque se você falar de Jesus e não viver o evangelho que prega, as pessoas vão perceber. Se você quer dar lição de moral nos outros, mas vive errado, também as pessoas não vão acreditar. Na cidade que é construída sobre o monte, todos devem ver, mas a lâmpada em casa também deve brilhar. Não se esconda, não se oculte, não se apague. Porque, olha só que coisa interessante, os abajures de hoje, né, esse objeto que é usado em casa, na sala, por exemplo, se você pegar uma lâmpada, como essa que você vê na tela, e ela está acesa, mas se você colocar uma cúpula de vidro escuro, opaco, ou então colocar essa lâmpada acesa dentro de um lustre de vidro escuro, opaco, e fechar a luz, brilha lá dentro, mas não sai. E é assim que algumas pessoas estão vivendo. Não, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu ando com Deus, sim, mas não está brilhando fora. Então eu preciso mostrar para as pessoas que você é de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Jesus está dizendo para você, para mim, para todos nós, que temos que fazer diferença onde nós vivemos e no mundo em que nós estamos. E aí, ao final dessas duas comparações, a cidade no monte, a lâmpada dentro de casa, ele diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa palavra última de Jesus sobre a luz que somos nós é muito interessante, porque ele fala o seguinte: assim brilhe a luz de vocês. E aqui ele está fazendo uma grande diferença entre aquele objeto que é iluminado e aquele objeto que é luminoso. O objeto iluminado é aquele que depende de luz externa para ser visto. Se todas as luzes desta sala em que eu estou aqui falando com vocês forem apagadas, você não me verá. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que nesse momento eu estou recebendo luz para ser visto. Eu estou sendo iluminado. Eu preciso de luz para que eu seja visto. Se as luzes externas forem apagadas, quem estiver próximo a mim não irá me ver. Ou na tela ficará tudo escuro. Mas há uma diferença. Um objeto luminoso não precisa de luz externa, tem luz própria. A Lua é um objeto, é um satélite. Satélite, na língua latina, se diz acompanhante. A Lua acompanha a Terra
em sua órbita ao redor do Sol. Pois bem, a Lua é diferente do Sol. Embora o Sol tenha luz, a Lua também tem luz. Só que tem diferença. O Sol tem luz própria. A Lua é iluminada, depende do Sol para brilhar. Sabia que a Lua tem um lado negro, chamado lado negro? É porque a rotação da Lua é no mesmo ritmo da Terra. Então, o lado escuro da Lua nunca fica exposto para a Terra, está sempre escuro. E então, essa parte da Lua nunca será vista, porque ela fica oposta à luz do Sol. A Lua é um objeto ou um corpo celeste iluminado. O Sol é um corpo celeste luminoso. E Jesus disse: assim brilhem a luz de vocês, ou diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras. Isso quer dizer que você, como cristão, como cristã, precisa brilhar. E esse brilhar não é se tornar um espetáculo, não é buscar simplesmente a adesão. Eu tenho 1 milhão de seguidores, mas quem, como você, anda com Jesus? Não é isso que Cristo está dizendo. Não é você ficar tirando selfie de suas boas obras, não é você fazer publicações daquilo que é a sua intimidade para as pessoas tomarem conhecimento dela e fazerem comentários. Não é isso de você abrir a porta do seu coração e mostrar tudo que há na sua vida. Não é isso. Brilhar aqui é falar, porque diz o texto: assim brilhe a luz de vocês, para que os homens vejam as suas boas obras. Isto quer dizer, fale a respeito de Jesus, brilhe mostrando a alegria da fé, a alegria do amor, a alegria do perdão, da paciência, da paz que vem de Deus. Brilhe as suas obras para que os homens vejam essas obras, mas não venham aplaudir vocês, mas sim a glorificar o vosso Pai que está nos céus. É interessante se você ler os 12 capítulos do livro de Daniel. São 12 capítulos, você pode ler em 1, 2 dias no máximo. Pois bem, se você ler o livro de Daniel, você vai observar 2 coisas interessantes. A primeira está no capítulo 3 de Daniel. Quando Sadraque, capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, porque decidiram não se curvar diante de uma imagem que o próprio Nabucodonosor havia mandado construir e obrigar a todos a adorá-la. Eles se recusaram, não adoraram, não se ajoelharam. E Nabucodonosor irado disse: eu vou mandar aquecer 7 vezes essa fornalha. E se vocês não dobrarem os joelhos e adorarem a estátua que eu mandei, quando a música tocar, vocês vão ser lançados. Nela eu quero saber que Deus é esse que poderá tirá-los. E os 3 disseram: quanto a isso, não vamos ter que te falar, mas sabemos de uma coisa: se Deus quiser, Ele pode nos tirar ou não deixar que morramos. Mas se Deus não quiser nos livrar, saiba, o rei, que vamos continuar adorando só o Senhor. O rei irado mandou tocar música, eles não se ajoelharam, não adoraram a imagem, foram lançados na fornalha. De repente, o rei disse para os seus súditos: ué, nós não lançamos 3? Sim, disseram eles. Mas eu vejo um quarto, e o quarto tem uma aparência de um Deus. Como isso? E aí eles chamaram e tiraram os 3 que saíram até sem cheiro de fumaça, porque Jesus estava lá com eles na fornalha, e eles deram glórias ao Senhor, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel foi jogado na cova dos leões, e quando ele foi salvo, porque um anjo tapou a boca dos leões, e aí o rei Dario disse: louvado seja o Deus de Daniel. Ele não disse: louvado seja o Daniel de Deus. Ele disse: louvado e engrandecido seja o Deus de Daniel. Quando Naamã foi curado da lepra, ele pegou um pouco de areia daquela região de Samaria e foi para a sua terra e disse: agora eu sei que há Deus em Israel. Louvado seja o Deus do profeta Elias, e não louvado seja Elias,
de Deus, foi o Deus de Elias. Assim vejam os homens as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai ou a seu Pai que está nos céus. É Deus que merece toda a honra e toda a glória. Vocês são a luz do mundo, mas brilhem para que o nome de Jesus seja glorificado. Há muita escuridão neste mundo e você tem que brilhar para dizer para essas pessoas: ouçam, saibam e creiam que Jesus é a luz do mundo e quem o segue não anda em trevas, mas terá em sua vida a luz do mundo, como o próprio Jesus falou em João 8,12. Que Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento agora e pedir que você clame a Deus para que você, sendo um servo de Deus, não permita que a sua lâmpada, esta luz, seja apagada, escondida ou que seja oculta diante dos homens ou aos olhos dos homens, mas que você brilhe, transmitindo, refletindo a luz de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, pela tua palavra, que esta mensagem, essa breve reflexão faça a diferença na vida de muitas pessoas para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.